Investir na bolsa de valores está caindo cada vez mais na graça do povo. Há famílias vendendo imóveis físicos para alocar o dinheiro em fundos imobiliários. Além de terem menos dor de cabeça, é mais lucrativo. O Brasil alcançou 5,3 milhões de investidores em renda variável. Isso no ano de 2024, um aumento de 6% comparado a 2023. E apesar de um aumento tímido, é um aumento. E eu conheci o caso de um imóvel residencial que ele vale mais ou menos 640 mil reais. E o inquilino que mora lá paga exatos 1.700 reais, o que daria mais ou menos um 0,26% ao mês bruto de rentabilidade para o dono da casa. Em fundo imobiliário, o que rende 0,26 renderia mais ou menos 1% para mais. Ou seja, o dono dessa casa, ao invés de pegar R$ 1.700, ele pegaria 6.400 para mais em fundos imobiliários na bolsa de valores, aumentando a rentabilidade dele em 276%. E tudo isso daqui foi para introduzir a você que a bolsa de valores é maravilhosa. E é por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar os 3 setores mais seguros da bolsa de valores, na minha opinião. E lembrando, vamos falar de ações. Eu citei os fundos imobiliários porque eu acredito realmente que são os fundos imobiliários a porta de entrada para o investidor de renda variável. Porque na minha visão é muito mais simples de entender um fundo imobiliário do que uma ação de uma empresa gigantesca. Então, apesar disso daqui não ser recomendação nem de compra e nem de venda de nada, e só a minha opinião, se for começar a investir, comece pelo fundo imobiliário. A ideia é te apresentar os setores mais seguros da bolsa, para que isso blinde a sua carteira e te proteja das imprevisibilidades. Crise financeira, crise de saúde, que nem nós tivemos em 2020. Então, via de regra, elas vão continuar tendo receita, tendo lucro, bons números e resultados, apesar das crises. E isso é maravilhoso para você porque te protege. Eu não vou falar individualmente, eu vou falar de setores de modo geral. E depois eu mostro algumas ações. E a ordem para você começar seria: primeiro você se protege em renda fixa, que é o mais tranquilo. Depois você pode ir para fundos imobiliários, que é mais fácil do que ações. E por último, você poderia investir em ações. Para mim, acima de tudo e todos está o setor bancário e o setor de seguradoras. Os bancos brasileiros dão uma aula globalmente, sendo um dos melhores bancos do mundo, ainda mais com o nosso cenário político e fiscal caótico, que também contém muitos lobbies políticos. Quem paga mais consegue algo. Pelos bancos e as seguradoras também existirem há muitos anos, já passaram por diversas crises, já têm muita experiência acumulada na gestão. Tudo isso fortaleceu o negócio da empresa e acabou blindando ela, a tornando mais resiliente. Tanto é que, apesar das crises financeiras e principalmente de saúde, que impacta mais o povo, os bancos e seguradoras continuaram com desempenho positivo apesar disso. Seguradoras seguem quase que a mesma linha que o banco. São extremamente blindadas financeiramente, alto poder de lucro, e bancos e seguradoras são extremamente eficientes e lucrativas aqui no Brasil, muito mesmo. E além disso, quando a economia está boa, os bancos soltam crédito para todo mundo, eles financiam a vida de todo mundo, projeto, tua vida particular, teu sonho, teu carro, tua casa. E isso acaba aumentando a carteira de crédito do banco e vai te trazer mais retorno, você acionista. Você deve imaginar que não é fácil montar uma seguradora em um banco, e é por isso que é um setor de difícil penetração, é uma penetração muito complexa. Apesar dos bancos digitais virem com tudo aí, é muito complicado você tomar a posição dos grandes bancos, dos tradicionais. Até porque os bancões, eles são os que mais têm dinheiro, eles não ficariam chupando o dedo, vendo o Nubank trazer tecnologias novas, o Banco Inter, a XP Investimentos. Eles vão acompanhar isso, o Itaú principalmente. E por serem empresas mais sólidas, mais consolidadas, elas costumam ter um lucro maior e uma distribuição do lucro maior também.
o que resulta dinheiro no bolso do acionista, dividendos, rendimentos. E citando alguns bancos de capital aberto, nós teríamos Itaú, o Bradesco, Banco do Brasil, Santander, BTG Pactual, o Banrisul, Banco Inter, Banco Pan e vários outros ainda. De seguradora, tem a Porto Seguro, que eu gosto muito, a Sul América, a BB Seguridade e a Caixa Seguridade. Em segundo lugar, nós temos energia elétrica, saneamento e gás, setores utilities, úteis para a vida. E eu entendo que você possa pensar, caramba, como que energia, saneamento e gás fica em segundo lugar atrás dos bancos e seguradoras? E como esse ranking é a minha opinião, basicamente, eu penso que os bancos ditam o rumo do país, praticamente. Eles têm quase que uma impressora de dinheiro. Se a Sabesp de saneamento, a Eletro de energia falir, quebrar, muito provavelmente quem poderá comprar é uma instituição financeira, um banco. Agora, eu não vou ver a Sabesp, a Light, a Engie, a Energias do Brasil comprando o Itaú, o Bradesco, a Caixa Econômica. Na minha visão, os bancos são muito poderosos, mais do que nós imaginamos. Mas falando de saneamento, energia e gás, são setores extremamente obrigatórios na vida do ser humano, não dá para viver sem, fazendo com que as empresas do setor sempre sejam necessárias, elas funcionarem, elas obterem lucros. As receitas das empresas, via de regra, são progressivas, sempre aumentam, conseguem repassar os custos para o cliente final. Afinal de contas, você tem que pagar a energia elétrica, você tem que pagar o saneamento básico, não é opcional. E se você não paga, você fica sem. Eu desconheço alguém que consiga ficar sem internet ou que não goste de ter saneamento básico. Independente se a economia do país estiver boa ou ruim, esses setores oferecem serviços essenciais, garantindo uma demanda bem estável. Geralmente, essas empresas não são muito cíclicas, não seguem ciclos de alta, de baixa. É uma empresa que sempre está lá, com resultados constantes, estáveis e crescentes. Não é igual uma empresa de commodity, por exemplo, que a commodity vai para $100, de repente vai para 20. É saneamento básico, energia, gás, é o dia a dia. É um setor de difícil penetração. Eu não conheço alguém que acorde falando, pô, vou abrir uma empresa de energia, vou construir uma hidrelétrica, vou cavar poços e túneis para passar tubulação de gás. É uma barreira de entrada muito bruta para quem quer se expor ao setor e muito cara também. Saneamento. Você acha mesmo que qualquer um pode furar as ruas e passar canos? Não. É uma empresa apenas, o que acaba garantindo a posição da empresa nesse mercado. Por serem empresas mais estáveis, elas costumam distribuir mais o lucro, que acaba virando rendimento, dividendo para o teu bolso. E no setor elétrico tem várias, eu posso citar aqui Eletrobras, a Engie Brasil, Taesa, Semig, Copel, Neoenergia, Equatorial Energia, AES Brasil, Alupar, Isacetep, Light e várias outras ainda. No saneamento, nós temos a Sabesp, Copasa e Sanepar. E no setor de gás, é um pouco mais complicado de achar, nós tínhamos a Comgás, que foi adquirida pela Cosan, e nós temos a Petrobras. E o terceiro setor que eu gosto muito, que é um setor também não cíclico e muito perene, é o setor de alimentos, bebidas e farmacêuticos, remédios. Mais uma vez, não cíclico, ele não segue ciclos, seja do país, da economia do país global, porque independente da situação do país ou de qualquer coisa, você precisa, há uma necessidade básica deste setor. E por serem extremamente necessários para a população de qualquer lugar do mundo, essas empresas conseguem aumentar suas receitas progressivamente, repassando os custos para o consumidor. E na minha opinião, eu acredito fortemente que mesmo que o país esteja em uma situação muito complicada, o brasileiro não deixaria de consumir 100% estes produtos. No máximo, ele diminuiria o consumo ou trocaria de opção. Trocaria até mesmo a marca, mas ele manteria o consumo naquilo. Você consumia um macarrão de massa fresca, agora vai pegar um macarrão mais barato de massa normal. Final de semana era Coca-Cola, agora vai tomar uma Pepsi, uma Dolly.
todo dia de noite pedia pizza, pedia McDonald's. Agora vai de miojo, vai de macarrão rapidinho ali, cup noodles, uma delícia. Mas você percebe que você diminuiu o teu custo, mas continuou consumindo aquela cesta de coisas, alimento, bebida e até remédios? E eu também acho que estes setores te protegem de cenários caóticos. Nós estamos vendo o clima horrível, muita queimada, a galera maltratando a natureza, e tudo isso afeta as plantações de trigo, de soja, de qualquer coisa que seja. Essa empresa de alimento vai colocar tudo isso que ela foi afetada, o prejuízo que ela teve, no preço. Você vai pagar mais, a empresa vai manter a margem dela, e você que tem a posição na empresa, é sócio dela, vai se proteger, porque a empresa primeiro quer proteger ela mesma. Não dá para ficar perdendo margem por problema Y, problema aqui, problema ali. Então ela coloca o desfalque no preço do consumidor, além do que nós chamamos de oferta e demanda. Se tem menos pessoas produzindo algo para a mesma quantidade de pessoas, o preço daquilo sobe naturalmente. E nestes setores aqui, eu vou falar só uma de cada, que nós temos a M. Dias Branco, no setor de alimentos. De bebidas, nós temos a Ambev. E nos farmacêuticos, nós temos a Raia Drogasil. E o vídeo foi esse. Você se posicionando em empresas muitas vezes óbvias, consolidadas, e em setores também óbvios, mas seguros, a sua carteira estará bem posicionada e blindada. O básico aqui no Brasil dá muito certo. E com certeza a rentabilidade da tua carteira não ficará para trás também. Eu me despeço por aqui, muito obrigado para você que assistiu o vídeo inteiro e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!